Uma das maiores bênçãos do mundo, creio eu, é a incapacidade da mente humana em correlacionar todos os seus conhecimentos. Howard Phillips Lovecraft, um grande autor, né? Um cara muito foda, o pai do horror e da ficção científica também? Acho que não, hein? Mas, enfim, envolve alienígenas também. O que ele quer dizer com essa frase? Que ele acha que uma das maiores bênçãos do mundo é a incapacidade da mente humana de correlacionar os seus conhecimentos. Então vamos aqui na origem da palavra correlacionar. A gente tem que ver a parada bem certinho. Ó. Em probabilidade estatística, não, eu quero só o significado normal mesmo. Correlacionar, concatenar, comparar, relacionar, confrontar, correferir, correlatar, cotejar, ligar, estabelecer relações e semelhanças. Então, o Lovecraft, ele disse que uma das maiores bênçãos para a gente é a nossa incapacidade de fazer, né, essa conexão, essa ligação, né, essa comparação de todo o nosso conhecimento. Então, o que ele quer dizer com isso? Para você aí que já leu Lovecraft, ele tem vários contos, né? Ele é o pai do, não sei pronunciar, o Cthulhu, não sei como é que vocês pronunciam. Mas é aquele deus antigo, né? Com a cabeça de polvo e tal. E nos contos dele, ele tinha uma identidade, digamos assim, uma certa identidade artística, né, da parte dele como escritor, de que ele lidava sempre com coisas muito ocultas, coisas muito secretas, coisas que é aí que eu quero entrar o ponto que a gente não deve saber, né? Coisas que a gente não deve procurar saber, conhecimentos que a gente não deve buscar. Certas coisas são feitas pra gente não saber. Ele tem muito dessa pira, que eu acho incrível, porque depois de ler, assim, alguns contos, tu fica numa onda meio. Caralho, filho da puta, como assim não tem que procurar? Como assim não tem que saber, sabe? Tipo, que porra de conhecimento é esse? Sabe? É bem doido. Até porque em alguns contos ele comprova, né? De que as pessoas vão longe demais, descobrem conhecimentos que elas não deveriam conhecer e merdas acontecem. Então, tu se sente meio que confortável na tua ignorância de não saber direito do que ele tá falando, sabe? Porque aparentemente saber isso dá merda. Enfim, só pra te introduzir, que essa é uma temática que ele usa bastante. Ele fala que o ser humano vive num oceano negro de ignorância e a gente vive numa pequeníssima ilha de conhecimento. Então, é uma pequena ilha de conhecimento num oceano imenso de ignorância. E a gente tenta desesperadamente sair dessa ilha e nadar, né, nesse oceano para ver se encontra outra terra firme, para ver se a gente encontra alguma outra coisa. E a gente sempre morre afogado. Então, essa é a analogia que ele faz. As pessoas que procuram conhecimento demais morrem afogadas. Metaforicamente, no caso, né? Então, por isso que essa frase dele toma todo um outro sentido quando tu entende essa premissa dele. Que é que uma das maiores bênçãos do mundo é a incapacidade da mente humana de correlacionar todos os seus conhecimentos. Então, se a gente conseguisse correlacionar todos os nossos conhecimentos, né, alguma coisa ruim poderia acontecer, né? Porque já que ele falou que é uma bênção a gente não conseguir. Ah, outra coisa que ele tem também é uma coisa com a loucura. Então também pode envolver uma questão da insanidade, né? Tanto que tem é, personagens, digamos assim, né? Se bem que eu me sinto meio mal de reduzir Deus antigo a um mero personagem. Mas enfim, um dos deuses antigos, alguns dos deuses antigos que ele inventou, né, na mitologia dele, só o vislumbre deles já é enlouquecedor. Um ser humano não conseguiria estar na presença, porque é coisa demais para uma cabeça muito básica. Essa é a vibe. Por que que eu comecei esse podcast analisando uma frase do HP Lovecraft? Eu não sei. Eu estou fazendo uma nova tentativa de freestyle do podcast. Porque assim, não sei se você sabe, mas eu parei de. Os últimos podcasts que eu gravei, eu não fiquei necessariamente fuçando no computador. Teve muitos que eu não fiquei. Eu só. No máximo eu ficava clicando na aba aqui do Facebook, na aba do Twitter, na aba do WhatsApp, mas assim, nada demais, tipo, sem fazer nada, sabe? Dessa vez, eu gostaria de fazer um pequeno tour pela internet com vocês.
que vocês acham? Vou entrar num site aqui que eu gosto muito, que é o Mundo Gump. Tá aparecendo o som da digitação? Agora eu aproximei, tá? Mas normalmente será que tá aparecendo? Não sei. Eu vou entrar num site que eu gosto muito. Não frequento mais como antes. Eu lembro que uma vez eu descobri o site, Mundo Gump, inclusive, né? Tô fazendo um suspense desnecessário aqui. mundogump.com.br. O que eu tava falando? Ah tá, eu entrei nele e vi umas matériazinhas e falei, caralho, que massa isso aqui, né? E aí eu li o site inteiro, basicamente. Assim, no caso inteiro, mas do que eu queria ler, né? Não que eu tenha lido completamente o site inteiro, porque tem muitas matérias, no geral matérias que ele posta vários pedaços, digamos assim, né? Tipo uma série de matérias que eu não acompanho. Tipo, tem uma que ele são contos que ele escreve, tem outra que são esculturas que ele faz, tem outras que são notícias que não me interessam. Então, eu li tudo que eu queria ler até a primeira página do site, assim, eu fui página por página até ler o site inteiro. E aí fiquei um tempão sem entrar, e volta e meia eu entro de novo pra ver se atualizou, que é o que eu estou fazendo agora. Então isso aqui não é ensaiado, isso aqui não é programado, eu não tinha um roteirinho. Vocês devem achar que eu fico me achando, né? Tipo, ah, olha só, eu faço aqui o bagulho assim, ó, pá. Mas não é bem assim, não é essa a ideia que eu quero passar. O que eu quero dizer é, isso é mais uma justificativa para que se ficar ruim, eu me justifiquei. Estou basicamente me imunizando de críticas aqui. É isso que eu estou fazendo. Porque o ponto é esse. Eu estou voltando no mundo Gump. E vou ler as matérias agora com vocês em primeira mão. Porque eu não entrei no site antes. Então isso aqui tudo vai ser muito espontâneo, muito natural. Eu vou ler os títulos, né? E aí vou ver o que me interessa. Porque nem tudo me interessa. Luminárias ufológicas e outras criações. Não. Invasão extraterrestre. A ideia de uma invasão extraterrestre é incrivelmente recorrente na cultura, aparecendo em livros, blá blá blá. Não. Uma bela casa com vista para a Mata Atlântica no Brasil. Talvez. Ele tem essa matéria de casa legal também. O dia que um cara tentou me atacar com uma barra de ferro. Não. 14 anos de Mundo Gump. Nível de casamento e meu aniversário. Olha só que loucura. 14 anos de blog, velho. Isso foi 23 de janeiro. Estátuas macabras. Não. Festa da Marmota. Um show de vestuário masculino na Semana de Moda de Paris. Não. Descubra como jogar poker pode. Não. Uma incrível casa de container no Brasil. Casa de container eu tenho interesse. Vou dar uma olhadinha. Tô abrindo outras abas aqui, tá? Depois eu volto um por um e a gente vai olhando um por um. Vamos lá. O estranho mistério da música que ninguém conhece o autor. Não, 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 não. Guia de suplementos para iniciantes. O misterioso John Quincy St. Clair. Um cara patenteou naves espaciais que parecem UFOs. UFOs, no caso, é Unknown Flying Object, que é objeto não identificado. No caso, OVNI. Ninguém sabe ao certo quem é esse cara. Interessante isso aqui, vou abrir também. Pagou 1 libra por um vaso feio e... O cara pagou 1 libra por um vaso feioso e tirou quase meio milhão de libras. Né? Pando, a floresta de uma só árvore. Ó, isso aqui é interessante. Tá, abri 4 aqui, vamos dar uma olhada agora, galera. Uma bela casa com vista para a Mata Atlântica. Foi o primeiro que eu abri. Onde é que fica essa casa? Foda que ele escreve muito bem, ele faz uns textos, só que os textos são meio grandes pra isso que eu quero fazer agora, né? Que seria uma coisa mais pam pam pam. Então é um bagulho enorme. Eu não. Eu só sei que a casa é sensacional. Ela é uma vibe meio The Sims, assim. Na real, ela parece aquelas casas de família rica do Black Mirror. Provavelmente tem um android dentro, alguém mata alguém, alguma coisa estranha acontece. Porque tem essa estética meio eu não sei como é que pronuncia aquele filme, Ex Machina, não sei, que é da mulher robô. Então uma vibes mato, uma vibes casa, concreto, madeira, tipo, no geral tu olha e fala, ah, tá no meio do mato, né? Não, mas ela é quadradona e tal, ela é meio cinza, sabe? Essas portas de madeira enorme, tipo, é uma coisa meio moderna, meio madeira, meio mato, assim. Bem legal, gostei. A cozinha é absolutamente sensacional, a saca... Caralho. A sacada, meu Deus do céu, velho. Eu ia passar o dia inteiro sentado nessa sacada fumando um cigarro, porque, nossa, é muito grande. Quarto sensacional também. Olha, parabéns, viu? Parecido, não diz aqui. Meu Deus. Bom, muito interessante. Espero que tu tenha achado essa experiência auditiva, né, no caso, que você tenha conseguido imaginar uma casa na sua cabeça. Mas outra coisa que tu pode fazer também é entrar no site, né, e catar. Vamos para a próxima matéria que eu achei aqui. É a casa de container. Eu tava com uma pira de casa de container porque eu tinha planos, né, na minha vida que infelizmente foram cancelados devido ao coronavírus, mas envolviam
aluguel, né? Envolviam realocação de imóvel. E aí eu tava pensando sobre casa de container, né? Será que casa de container é um bagulho massa? Tipo, será que não é tão caro? E será que, sei lá, é confortável, não é muito quente? É tudo boato, é coisa de Pinterest, não existe? Qual que é a onda, né? Eu lembro que eu já passei, tipo, lá em Goiânia, tinha uma pizzaria, eu pedi pizza, que fica, não tem uma unidade dela que é em container. Só que eu nunca reparei direito, sabe? Tipo, pra pensar num projeto de uma casa. Tipo, dois containers um em cima do outro, né? No caso, ou um do lado do outro. Acho que um em cima do outro é melhor. Não, acho que um do lado do outro é melhor. Mas enfim. E fazer uma casa dentro, né? Mais barato do que construir uma casa toda de pedra, de concreto, sei lá, deve ser. Isso eu sei que é. Mas eu fico pensando a questão do calor, né? Tu fica num bloco de metal, pega um solzão ali, tu tá fudido. Então, né? Tinha esse preconceito, né? Não sei se isso é verdade. Porque ao mesmo tempo é metal, né? Então se tiver um ventinho ali, quem sabe? Não sei. Enfim, fica o questionamento aí. Se tu for arquiteto, engenheiro, souber, né? Não sei. Eu espero que tu me mande uma mensagem. Isso eu queria saber. No caso, essa casa aqui é absurdamente incrível do caralho, né? Óbvio que não ia ser uma casinha simples. Ela tem dois containers. Dois containers, o resto de madeira. Três containers? Caralho. Ah, por dentro é uma casa normal mesmo, né? Eu acho que é só uma questão da parede ser térmica e coisa e tal. Aí eu acho que já é suficiente. E ela é massa porque ela é alta, né? Meu Deus do céu, sensacional essa casa. Toda de vidro e madeira, ela é bem elevada do chão e ela parece, sei lá, uma pousada muito cara do caralho. Um, dois, três containers. São três containers ao todo. E ela é muito engenhosa mesmo, viu? Parabéns pra pessoa que projetou isso aqui. Fico com preguiça de catar no texto quem é, mas eu, enfim, espero que essa pessoa seja muito bem sucedida. Nananã. Próximo. O misterioso John Quincy St. Clair. Texto enorme. Mas a questão é que o rapaz, ele patenteou discos voadores. Então, olha só. Muito provavelmente você nunca ouviu falar do senhor John Quincy. Vou dar uma dica. John Quincy é um inventor. Um inventor bem prolífico. Muito provavelmente você sequer imagina o que esse cara já patenteou. A questão é justamente essa. John Quincy patenteou nos Estados Unidos, até agora aparentemente só nos Estados Unidos, uma série de inovações absolutamente disruptivas que você certamente acharia que saíram da cabeça de um escritor de ficção científica. Mas as patentes estão listadas no Google, meu Deus, do Google Patents, acho que é assim que pronuncia, para quem quiser consultar. Um exemplo do nível GUMP, o GUMP no caso é coisas meio mistérios e uau, alienígenas ou coisas do tipo assim. Um exemplo do nível GUMP das patentes de John Quincy é o gerador pulsante de ondas gravitacionais que teleportam o ser humano através do hiperespaço de uma posição para outra. Não só o transporte de gente via hiperespaço, que é particularmente a premissa da franquia Stargate, ele também não. O mais interessante de tudo é que as regulações de patentes nos Estados Unidos são muito rígidas. Você nunca consegue patentear algo que notoriamente não funciona, como um motor perpétuo. What the fuck ele conseguiu ainda, sabe? Mas de alguma forma, John Quincy conseguiu convencer os analistas de patentes da América do Norte que ele consegue mandar uma pessoa de um ponto a outro através do espaço, no melhor estilo, a mosca. Não entendi a referência, acho que é aquele filme antigo, que é uma mosca gigante, talvez, não sei. As patentes de John Quincy começaram a surgir por volta de 2002, o que é uma data bem curiosa, na medida em que a tecnologia estava ainda bastante primitiva naquela época em relação aos avanços que temos quase 2 décadas depois. Mesmo assim, lá atrás, John Quincy registrou diversas patentes que dizem respeito à construção de naves espaciais, amplificadores de energia Xi, criação de portais dimensionais e teletransporte. Eu fico muito chocado que esse maluco realmente conseguiu fazer uma patente oficial. Tem aqui a foto da patente. E tipo assim, é uns bagulho que não existe. Full Body Teleportation System, United States Patents. Tipo, é uma parada oficial mesmo, sabe? Será que ele realmente conseguiu fazer isso? Mas aí a galera deixou tipo, palha na internet, fala que é meme. E a galera vai ficar tipo, kkkk, é meme, tipo, olha só, ele conseguiu. A galera vai falar sobre isso em podcasts e tal. Enfim, a questão é que ele conseguiu fazer essas patentes. O texto é absurdamente enorme, né? Eu dei só uma introdução aí pra ti, isso aqui fica mais uma indicação. Nossa, e ele desenha os bagulho. Tem altos desenhos dele. Disco voador, uma nave que é um triângulo. Pirei. Bom, vamos pro próximo aqui. Pandô. Talvez seja pando, não sei. A floresta de uma árvore só. Ah, isso aqui eu já vi, agora eu me lembrei. Então eu posso resumir pra vocês, não preciso. Mas eu vou dar essa introdução aqui, ó, só pra vocês ficarem atiçados. Quando pensamos nas maiores criaturas da Terra, é fácil pensarmos que a maior de todas é a baleia azul. De fato, a baleia azul, com suas 180 toneladas, é o maior dos mamíferos, mas não é o maior dos organismos.
Talvez o maior organismo conhecido da Terra hoje seja o pando, pandô, não sei. Pandô, é uma árvore tão grande que ela virou uma floresta. Aí ele explica aqui, pandô é uma palavra do latim, se souber latim tu já vai saber como é que pronuncia, né? É uma palavra do latim para espalhei. O nome é apropriado para uma árvore que literalmente só faz isso, se espalha. Aí aqui tem pando, também conhecido como gigante trêmulo. É uma colônia clonal de um único macho de Quaquinhaspen. O que é isso? Aqui tem o link, vamos ver. É uma árvore? Populus tremuloides. Ah, é uma árvore. Beleza. Como que essa árvore fez para virar uma floresta de si mesma? Aí tem um texto gigantesco aqui, né, galera? Mas a questão é o seguinte, vou mostrar os números para vocês, que é isso que interessa. As colônias clonais têm 0,1 hectare de tamanho. Não entendi muito bem o que é isso aqui. Mas Pando, é bem mais parruda. Pando tem 43 hectares e pesa 6 milhões de quilos. Não sei porque eles não colocaram em tonelada, né? Acho que é para chocar mais. Especialistas que esse organismo está vivendo aqui por nada menos que 80 mil anos. Então é uma árvore uma floresta de uma árvore só que tem 80 mil anos. Então vocês podem, né, ter uma noção do quão bizarro é isso. E tu olha e parece que é um mato qualquer, assim, ó, foda-se, matinho. E é tudo a mesma planta. Doideira isso, né? Parece aquelas coisas alienígenas. Isso tem muito em jogo também, né? Todo jogo, sei lá, action RPG da vida vai ter uma fase meio alienígena ou meio demônios, inferno, sei lá, tipo, aquela estética de parasita, coisas que vão dominando as outras, sabe? Corrompendo e transformando e tudo. E aí, inclusive o jogo que eu tô jogando agora, o Olsen, o Olsen, como é que é o resto do nome do bagulho? Lords of Mayhem. Eu tô nessa parte. Uma praga que tá se alastrando, uma vibe meio alienígena, meio demônio. Na estética, né? No caso, são demônios mesmo. Voltando aqui pro site. Tananana. 35 mil dólares por uma noite, literalmente de outro mundo. Véi, pra tu dar um rolê num telescópio. Não, telescópio. Tô muito chocado que eu não consigo me lembrar. Cadê o texto aqui, gente? Tá. A NASA anunciou sexta-feira que abrirá a Estação Espacial Internacional para empreendimentos comerciais, incluindo o turismo espacial, com estadias de 35 mil dólares por noite. À medida que busca se destacar financeiramente no laboratório de pesquisa em órbita. A NASA está abrindo a estação espacial, lá, 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 lá. Haverá até 2 missões curtas de astronautas por ano. As missões serão para estadias de até 30 dias. Vou fazer a continha aqui, né? Porque tu ficou curioso também, eu sei. 30 dias vezes 35 mil dólares. Basicamente 1 milhão e 50 mil dólares para ficar um mês no espaço. Eu acho que pra quem é milionário é suave, né? Dá pra fazer um rolê desse por mês, inclusive. No caso, o rolê dura o mês inteiro, né? Mas dá pra fazer os 2 rolês que rolam no ano. Cerca de uma dúzia de astronautas particulares agora poderão visitar. Lá, lá, lá. Esses viajantes. Blá blá blá. Essas empresas estão. Lá, lá, lá. Bom, a questão é essa. Se tu quiser ir pro espaço, dar uma passeada, saiba que. Satélite é o nome disso aqui, caralho. Finalmente eu lembrei. Saiba que tu pode, se tu tiver 1 milhão de dólares sobrando. Algumas das facas mais caras do mundo, nananã. Os cães antitanque. A anatomia de um fracasso. Não, muito obrigado. Ah, acho que foda-se isso aqui, né, gente? Eu já li alguns aqui, se quiser depois tu pode ler. Eu quero voltar para os temas que eu salvei aqui para conversar com vocês, que são o seguinte. Agora que eu percebi que eu meio que fugi do foco aqui, né? E já estamos, sei lá, em 20 minutos de podcast. Eu tava vendo na internet, não sei se vocês estão acompanhando alguma coisa, né? Mas eu já falei que eu curto essas coisas, então. Eu tava vendo, conhecido meu postou numa página dele, teoria, não acredito que seja, de certa forma, uma teoria da conspiração, tendo em vista as fontes que ele usou, né? Que eram notícias bem oficiais, assim. Então, que falava que toda essa pira do coronavírus, de quarentena, isolamento total, tudo fechar, não sei o quê, que isso era um experimento social que, assim, eu não vou saber especificar para vocês absolutamente tudo aqui, porque ele colocou várias coisas, mas em resumo, né, o que ele quis passar, era de que era como se fosse um ensaio de uma guerra, é como se fosse um aquecimento para a guerra, tipo, todas as medidas que estão sendo tomadas agora nessa quarentena são medidas tomadas em guerra. Então, foi uma coisa que eu fiquei meio tipo, a gente já tá há alguns anos aí, né, esperando que uma guerra quase comece, sim, porque de tanta treta que acontece. Esperando não no sentido de querer que a guerra aconteça, né, gente? Eu digo esperando porque as tretas acontecem e, né, simplesmente
pode rolar. E aí eu fiquei pensando, véi, loucura isso, né? Eu sei que tem o coronavírus, sei que pessoas estão morrendo, óbvio. Mas, sei lá, tipo, eu não sei se foi o ministro da Economia da Alemanha que se matou. Tipo assim, um monte de coisa bizarra acontecendo, como se realmente a gente estivesse num aquecimento, assim, para as pessoas se prepararem. Tipo, galera, lembra do treinamento lá do Coronga? Então, vocês vão usar ele agora, porque vai começar uma guerra. Seria bem bizarro, né? Você não tava esperando uma. Quer dizer, esperando até tava, né? Porque todo dia tem treta de Estados Unidos, Rússia, China, Oriente Médio, escambau, então guerra não era uma coisa tão fora do normal, né? Mas a questão é a seguinte, há de se questionar, não é mesmo? Em breve, às vezes, em breve, pode começar uma guerra, nunca se sabe. Nos meus dias à toa, aqui na quarentena, eu não tinha nada pra fazer, e aí eu comecei a abrir o Photoshop, né? Porque eu já falei no meu podcast aqui também uma vez, que eu tinha, né? Ainda tá lá aberto, mas eu não mexo mais. Tinha uma página. Aí eu tinha no Facebook, eu tinha no Instagram, tinha no Tumblr, Pinterest, enfim. Eu upei em vários lugares e era uma página que fazia edições de mangá com fundos reais. Essa era a onda, essa era a zoeira. E aí fiz por um tempo e tal, até tinha um certo movimento assim na página, mas a inspiração morreu e aí eu simplesmente não continuei mais fazendo. Em resumo da obra é isso. Chama Crisp de Parma, Crisp de Parma, tudo junto. Caso você tenha interesse de dar uma olhada. Ainda tá lá. E no link do Imgur, eu não sei como é que pronuncia aquilo. IMGUR. Tenho todas as imagens em HD, eu fiz elas todas bem grandes, então elas servem para wallpaper e coisa e tal. Mas enfim, o ponto que eu quero chegar é, estava com saudade de fazer edições no Photoshop. Não tinha nada para editar no Photoshop. E aí pensei, o que que eu vou fazer, né? Aí peguei uma foto minha que eu uso no Twitter agora, que era a que eu usava no início, aí eu editei, eu tirei os meus olhos e enfim, eu tava a fim de editar coisas, é divertido editar coisas no Photoshop. Aí eu peguei outra foto minha e fiz aquela zoeira lá da montagem do eu não aguento mais e tal, postei no Twitter. Enfim, o ponto que eu quero chegar com tudo isso é habilidades no Photoshop, galera. Vocês já pararam pra pensar o tanto que é útil ter algumas habilidades no Photoshop? O tanto que isso pode facilitar a tua vida, o tanto que isso pode te dar oportunidades? Além de ser uma coisa divertida, né? Acredito eu. Claro que trabalhar com isso, fazer isso de maneira maçante todos os dias é exaustivo. Eu digo isso de uma maneira divertida, que tu quer fazer, né? Tu simplesmente, né, quer se divertir. Então, eu tava pensando tanto que é útil ter isso, né? Porque, sei lá, se eu preciso, sei lá, tipo na época da faculdade que eu precisava de certificado, né, para poder me formar, certificado de horas. E eu não tinha quase nada de certificado de hora, né? Eu comecei a falsificar certificados, pegava certificados de outras faculdades ou outros anos e editava tudo e colocava meu nome, a data, a minha assinatura e foda-se. E eu fazia aquilo assim, ó, com a mesma naturalidade que uma pessoa caminha. Eu simplesmente abri o Photoshop, tei e mudava. E não que eu sou o monstro do Photoshop não, tá? É só porque era uma edição muito simples, né, que era pra ser feita, e eu volto no meu ponto inicial. Olha que útil, né? Tu saber fazer isso. Tu saber editar uma foto, às vezes nem que seja só uma questão de cor, né? Não precisa ser Lightroom também, pode ser um Photoshop. E tu vai lá e edita um pouco, muda a cor, muda a sombra, o direcionamento de luz e pá, tipo, mas aí eu quero fazer uma montagenzinha aqui, eu quero. E tu vai lá e começa a cortar a foto e mudar os efeitos. Tipo, é divertido. Eu nunca fiz curso de Photoshop, eu aprendi tudo com. Inclusive, se um dia, né, o Nathan ouvir isso, o Nathan era meu colega na empresa, na última empresa que eu trabalhei na minha área, em Goiânia, e ele era designer, e aí algumas coisas ele ia passando pra mim. Eu era o social media, né, o gestor de conteúdo, e aí ele ia passando pra mim algumas coisas que eram muito simples e que não precisava passar pra ele fazer e ele me passar de volta. E aí nessas coisinhas simples eu fui aprendendo algumas coisas. E aí eu aprendi o básico assim, tanto que modéstia à parte, eu acredito que grande parte das montagens do Crisp, eu diria que uns 70% eu acho, do Crisp de Parma, é muito bem feito, assim. Claro que eu tenho muito que aprender, né? Como por nunca ter feito o curso. Pra quem não sabe, eu sou formado em CorelDRAW, tá? Eu fiz o curso quando eu estava na quinta série. Na verdade, eu não sei se era na quinta, talvez seja na sexta ou na sétima. E eu fiz o curso e me formei. Eu não me lembro mais como é que mexe, porque na época era um Corel muito antigo. Mas enfim, no Photoshop eu aprendi tudo por conta própria, tipo, fuçando e o Natan me dando dicas de ferramenta, né, os atalhos no teclado e tal. Sei lá, só uma outra reflexão aqui para o que tu pode fazer na tua quarentena é abrir uma foto, abrir uma coisa, um desenho, um bagulho,
Aí tu abre o YouTube e aí tu coloca como fazer X e X e X coisa no Photoshop. E aí tu dá Enter e aí tu começa a brincar no Photoshop, cara. Olha que legal. Eu recomendo o Photoshop, eu não recomendo edição de vídeo, que é horrível. Não recomendo edição de áudio, chato pra caralho. Agora edição de foto é divertido, viu? É uma parada que eu. Às vezes eu tomo meu tempo pra, sei lá, fazer uma montagem zoeira, nada a ver, passo horas fazendo. Bom, vamos seguir isso aqui, né, galera? Não vamos ficar. Não vamos perder. Ah, eu tava lembrando agora, falando em designer, né? Quando eu era criança, eu até postei no Twitter sobre isso. Quando eu era criança, eu queria ser designer de carro, né? E aí eu assistia no Discovery Channel, passava aquele overhauling, que eles pegavam o carro de uma pessoa e modificavam ele de uma maneira incrível, assim, ele não ficava aquela coisa exagerada, saca? Mas eles faziam o carro ficar cremoso, perfeito. E o designer que fazia era o Chip Fuzzy, que era um cara que apresentava também o programa, né? Ele tava ali e mostrava ele fazendo os rascunhos dele, ele pintando e transformando o desenho em realidade, tipo, sensacional. Ele era o meu ídolo na infância. Eu ficava tipo, caralho, meu sonho é ser o Chip Fuzzy. Ele é muito foda. E ele é realmente muito foda. Eu fui me lembrar disso, acho que ontem, anteontem que eu postei. E aí eu procurei na internet os desenhos dele e os desenhos são muito foda, sabe? E, meu Deus do céu, quanto mosquito, velho. Eu comprei. Caralho. Eu comprei um. Ah, pronto. Comprei um repelente de R$ 30, mais cheiroso. Ele fica no ar um pouco. Nossa, que agonia. Nossa, eu não consigo respirar direito. Bom, enfim. Ele é mais cheiroso que o meu desodorante, eu acho. Incrível esse repelente. É só essa questão de que ele fica, se tu respirar com a boca, tu sente o gosto dele, sabe? É uma coisa meio estranha. Espero que eu não passe mal por causa disso. Até porque essa porra foi cara, né? O dia que eu parei, tipo Fuse, né? Enfim, galera. Foi uma boa lembrança que eu tive da minha infância. Porque, velho, às vezes eles pegavam uns carros muito quebrados. E aí ele fazia modificações em alguns carros que ficava aquela coisa meio tipo. Tá entre um carro normal da rua e um carro do Need for Speed Underground 2. Tá no meio termo perfeito, sabe? Sem grandes neons, sem nada assim. Era uma coisa meio elegante. E o que eu ficava fascinado era que, tipo assim, um designer de carro, ele não tem que saber só desenhar, sabe? Ele não tem que saber só desenhar uns carros foda. Tipo, ele tem que ter um conhecimento técnico, eu acredito, até certa altura, da estrutura de um carro, sabe? Sei, posso estar viajando aqui também. Mas enfim, eu admirava isso. Era um cara que ele desenhava como ia ser um carro. E ele tinha noção de quase tudo que estava rolando no carro, sabe? Era uma coisa muito completa, assim, muito foda. E eu tava lembrando desses dias, né? Agora que eu fui fazer esse flashback, né, do Overhauling, eu lembrei de programas muito bons que eu nunca mais assisti, que eu nem sei se existe mais. Tipo Mythbusters. Ainda existe Mythbusters, galera? Eu adorava Mythbusters, tipo, eles eram muito fodas. Eu nem sei se tem. Às vezes tem, eu tô viajando, mas como eu não tenho TV a cabo há muito tempo, eu não tenho TV na real, tipo rádio, ou sei lá, antena, não tem nada, só uso minha TV de monitor. Eu parei de acompanhar essas coisas. E eram programas muito bons. Tinha o Overhauling, que era muito bom, tinha o Mythbusters, que era muito bom, tinha aquele Como as Coisas São Feitas, que era muito bom também. Trato Feito, muito bom também. Assim, não necessariamente que eles eram da mesma época da minha infância, né? Muitos eu assistia depois até mais tarde. O Trato Feito eu amava, essas paradas de compra e venda de coisas de colecionador e antiguidade eu acho muito legal. Tinha um que era de leilão de coisas antigas, que era muito massa também. Sei lá, eu achei esses canais eles constroem o caráter da gente. Porque tu imagina, né? Tu é criança e aí tu passa o dia inteiro assistindo um programa que te ensina várias coisas. Mas aí tem crianças que passam o dia inteiro vendo algum desenho bobo. Não que seja um melhor que o outro nem nada, mas é de fato educativo. Tu aprende muito assistindo o Discovery Channel. Não ironicamente ele se chama Discovery Channel, né? Mas enfim. Meu pai era muito fã de assistir esses canais, acho que meu avô também gosta muito, então eu tive essa influência. Não sei se eu tenho mais crianças de canais Discovery Channel, National Geographic Channel e Discovery, como é que chama? Animal Planet, ouvindo aqui o podcast. Mas se vocês são, vocês sabem, né? Que é um bagulho interessante. Tipo assim, às vezes tinha uns programas meio bobo, por exemplo. Tinham que eles reconstruíam a cabeça dos animais, o crânio dos animais, no caso, né? De metal. E aí programavam um computador lá pra fazer com que a mordida do animal fosse igual à mordida do animal mesmo, sabe? E eles ficavam fazendo teste de morder melancia e morder metal, e morder plástico, e morder pedra, com basicamente um crânio de metal de um bicho. Então tu aprendia quem que ganharia, né, na mordida entre um tigre e um leão, entre uma tartaruga e um cachorro, enfim. Coisas assim que tu assiste até o final
fica chocado, mas elas não te ensinam absolutamente nada, né? Só talvez a força da mordida de um bicho. Ah, mas não sei também, viu? Deixa pra lá. Vocês tirem essas próprias conclusões. Se quiser assistir, assiste. Eu não vou abrir o YouTube pra poder assistir os episódios no YouTube. Eu assistia porque passava na TV. Só uma questão, uma reflexão sobre seriam as crianças que assistiram o Discovery Channel em comparação às crianças que assistiram um desenho bobo, seriam elas mais espertas? Seriam elas mais versadas? Seriam. Não, não sei. Não faço a menor ideia. Até porque foi uma pequena época da minha infância que eu tive essas coisas. Assim, de assistir direto, né? E. Enfim. Eu vou passar pro próximo tópico, porque eu já tô me enrolando aqui, né? A pessoa já morreu o assunto e tá insistindo. Então, sei lá. Vocês gostam de MasterChef? Eu precisava saber disso. Tinha que perguntar isso, tinha que ter perguntado isso antes, né? Mas já que eu perguntei só agora, vamos lá. Vocês gostam de MasterChef? Vocês preferem MasterChef normal? Eu não vou colocar o Kids, tá? Eu não vou colocar o Kids em consideração, eu não assisto aquilo, não concordo com aquilo, não acho aquilo legal. Então, eu vou deixar o Kids pra lá. Mas, prefere o profissionais ou prefere o normal? Eu prefiro o profissionais 10 vezes, assim, tipo, muito mais legal. Porque, tipo, amador cozinhando, tu já vê que tem uma certa condescendência, assim, por parte dos jurados. Tipo, ai, é amador, né? Então, pode estar uma bosta, só não precisa estar tão horrível. E no profissionais, não, cara. Profissionais é neguinho ali com 12 anos de cozinha, 15 anos de cozinha. Aí é outros 500, cara. Aí é outro tipo de critério, outro tipo de análise. E, não sei. Eu gosto muito do Profissionais. Eu assisti algumas temporadas. E eu espero que volte, né? Só que daí diz meu amigo que cancelaram, né, a gravação, porque por causa do coronavírus e tal. Imagino que realmente se não fosse é, nem gravado, seria cancelado, né? Seria pausado. E na verdade, todos esses programas, quase todos, na real, né? Que tem uma certa competição de alguma coisa, esse formato de MasterChef, eu acho muito, muito legal. Tem um de tatuagem, que são vários tatuadores, mesmo formato, com prova e não sei o que. Tem um de ferreiro, que eles têm que fazer facas e espadas e coisas. E aí tem 1000 provas e 1000 desafios. Tem um de estilistas, que eu acho que chama Project Runway, que passava na Sony, eu acho. Não sei que canal que passava. E era de design de roupa, assim, sabe? Desenhava umas peças de roupa e tal, costurava e tal. E esses programas são muito divertidos, porque eles colocam profissionais no limite ali, né? Pressionam a galera e aí tu vê o que a galera consegue fazer com isso. Nossa, tinha um até de modelo que passava na Sony. Como é que é o nome? Model. America's Next Top Model. Que daí eram umas modelos competindo. E aí é muito engraçado porque eles conseguem tirar desse formato de programa. Eles tiram tipo água de, sei lá, leite de pedra. Porque, porra, o programa todo é baseado em modelo. Tipo assim, se é relacionado à cozinha, porra, tem uma infinidade de pratos. Infinidade de provas, testes e desafios. Mesma coisa com ferreiro, tatuador. Agora modelo, né? Eu fiquei imaginando, tipo, tá, eles vão desenvolver isso como? E é basicamente isso que tu está imaginando, né? As competidoras vão lá e tiram fotos, e aí eles analisam as fotos, qual que eles acham melhor, e aí a pessoa fala, a sua cara ficou boa nessa foto, hein? E ela ganha a prova. É basicamente isso. Mas enfim, esse modelo de programa eu acho muito interessante, porque tu acaba se apegando a certos competidores e torcendo por eles. Pelo menos eu no MasterChef é bem assim. E, sei lá, uma coisa que eu queria muito que acontecesse logo. Não sei se a gente tem profissionais, né, que fazem mangás no Brasil, ou animes. Mas eu queria muito um anime do MasterChef. Eu queria ver. Isso ia ser muito sensacional. Imagina a Paola desenhada de 2D de anime assim. E aí as expressões dela super dramáticas, igual nos mangá. E, nossa, ia ser muito incrível. Enfim, é porque eu assisti aquele anime. Não vou lembrar o nome agora. Mas enfim, é um anime de culinária, digamos assim. Que o protagonista é um cozinheiro. O pai dele é chefe de cozinha. E eles têm um restaurantezinho familiar pequeno. E ele entra numa escola super elitizada, foda de cozinheiros, numa universidade, sei lá. E aí a onda do anime é essa, assim. Só que daí eles ficam brincando com as sensações, né? A pessoa come e aí, tipo, na cabeça dela ela vai pra outro mundo, assim, tipo. É bem engraçado, é meio de comédia. E aí assistindo aquilo, que tem um formato, de certa forma, Masterchef, né? Que é a competição lá dos alunos. Eu fiquei imaginando. Meu Deus, velho. Imagina Masterchef. Imagina Masterchef desenhado de formato de anime, sabe? Ia ser muito incrível. Enfim, eu não sei se isso vai acontecer. Infelizmente, não é tão, uma coisa tão fomentada, né?
Mas pelo menos assim, uma tirinha, sabe? Um quadrinho. Fica a dica aí, ó, você que tá ouvindo e sabe fazer essas coisas. Faz aí, cara. Eu vou curtir, vou dar retweet, vou ficar muito fã. Porque é uma coisa que falta. Vambora, galera. Eu me perdi aqui onde eu tava nos assuntos. Ah, falando em formatos de podcast. Formatos de programas que eu gosto e formatos de programas que eu não gosto, entra um formato de programa muito polêmico, né? Que é o tal do reality show. Pá, aí o bagulho fica tenso. Porque não vou ser hipócrita com vocês, né, galera? Óbvio que eu já assisti reality show. Não sou o Mister Cults aqui. Estou falando sério. Eu acompanhei o BBB do Alemão, acompanhei o BBB do Dourado. Eu acho que eu devo ter acompanhado algum outro que eu não sei, não lembro. Mas a questão é a seguinte: reality shows são uma bosta. E eles são uma bosta mesmo. Não adianta espernear, não adianta chorar. Não tem choro nem vela, cara. É ruim. É uma bosta. Não significa que é porque é uma bosta eu não vou assistir. Eu consumo muita coisa ruim. Vocês não fazem a menor ideia. Eu vou no cinema assistir Transformers. Não tô nem aí, vou mesmo. Tudo bem que os últimos dois não, né? Mas enfim, eu assisti uns dois, três no cinema. A questão é a seguinte, não fiquem achando aqui que eu tô me achando o espertão cult. Mas reality show é uma bosta, cara. Inclusive, se tu for analisar, é um dos auges da decadência da civilização, né, da condição humana, do ser humano. Porque tu pega vários seres humanos consideravelmente caricatos ou fúteis o suficiente, né? E aí tu simplesmente coloca eles dentro de uma casa e aí tu coloca várias câmeras em vários cômodos e milhões de pessoas assistem. Não é perturbador essa a frase? Só a frase, sintonalizar só a frase que eu acabei de falar. Coisas bobas acontecem, alguma provinha ali, uma provinha aqui. E eu sei que dá pra entrar na onda, dá pra entrar na onda, dá pra torcer, dá pra fazer meme, dá pra falar, caralho, vamos lá, vota aí, galera. Eu sei, beleza. Meu mérito não é esse. Pode, vai, seja feliz. A questão é, não é perturbador? Você não concorda comigo? Que é um pouquinho estranho? Eu, sei lá, pra mim é meio esquisito. Porque se eles fizessem, sei lá, com vários profissionais de várias áreas ficarem numa casa, e aí esses profissionais eles são obrigados a produzir alguma coisa, sabe? Tipo, que envolva pelo menos uma produção de que envolva pelo menos algo sendo feito, né? Que envolva que dê pra tirar alguma coisa daquilo, né? Que não só fofoquinha e bobeira. Mas não sei, talvez ficasse meio chato, né, assistir um programa desse. Eu acho que a futilidade extrema e a tensão sexual são muito importantes para que o BBB faça sucesso. Então tem que ser uma galerinha meio. Tem que ter os bonitinhos, né? Tem que ter os diferentão, tem que ter. Antes, se não me engano, antes não tinha essa onda de ter gente rica, né? Nesse agora tá cheio de gente rica. Eu lembro que na minha época, porque agora eu posso falar isso, né? Acho que depois dos 25 tu pode falar na minha época. Na minha época, era uma galera fodida. Era uma galera bem aleatória, assim, sabe? Mas não sei, às vezes só esse último, né, que mudou o padrão, não faço a menor ideia. Não me lembro de ter gente famosa no BBB, né? A questão é essa. Era uma coisa, inclusive, que tinha o seu certo quê social, né? Porque tu pensava, tipo, olha lá aquela pessoa tão fodida na vida, não sei o que, a última tentativa dela é BBB, espero que ela ganhe e consiga melhorar na vida dela, blá blá blá. Enfim, é, bons tempos que eu acompanhava essas coisas. Hoje em dia eu tô afundado em animes e jogos e shitpost no Twitter, porque não sei se vocês sabem, ó, pra vocês se sentirem importantes. Um dos meus objetivos de ficar famoso no Twitter é para poder divulgar meu podcast. Olha só que fofo. É tudo por vocês. É tudo por esse programa. Tendo em vista isso, agora que eu massageei o eguinho de vocês, eu quero dizer que o podcast está chegando ao final. Eu achei que esse podcast poderia ficar um pouco maior, considerando que eu vou editar ainda, né? E talvez ele diminua bastante. E eu vou esperar acumular mais perguntas do Curious Cat do e-mail. Já vou deixar claro aqui que eu esqueci de falar, né? O meu e-mail falavegeta@gmail.com. Vegeta escreve Vegeta. Ou no meu Curious Cat fala Vegeta tudo junto. Então mande perguntas, mande e-mails, mande amores, mande xingamentos, mande o que tu quiser. A questão é, me manda alguma coisa, porque eu faço um podcast específico para responder essas coisas. E eu não sou famosinho o suficiente pra ficar selecionando um monte de coisa que eu não vou ler. Não, eu provavelmente vou ler tudo, porque né, eu não recebo tanta coisa assim. E eu queria desejar pra vocês uma ótima quarentena. Por favor, não entendam errado, né? Que uma ótima quarentena é tipo que a quarentena é ótima, não. Mas já que estamos de quarentena, que a sua quarentena seja boa, que você consiga desfrutar dos momentos sozinhos, né? Que você consiga se divertir com a própria presença. E você aprenda a cozinhar, que é uma campanha que eu tô lançando também. Já faz um ou dois podcasts que eu falo sobre isso. Vai cozinhar, cara. Vamos aprender a cozinhar. Então é isso aí. Até uma próxima. Um abraço e até mais.